Olá, o programa Mosaico de hoje traz como convidado o professor, escritor, jornalista Edmilson Caminha. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! Espiando o sol se pôr, no vai e vem do vento, o solitário candeeiro embala o tempo, enquanto aguarda a hora para acender a noite. E o Mosaico está aqui, tendo essa alegria, esse prazer, essa honra de ter Edmilson Caminha, professor, jornalista, escritor e amigo da melhor qualidade. Edmilson, seja bem-vindo. Obrigado, meu querido Totônio. Totônio, rapaz, você não sabe a alegria e a emoção de estar aqui com você, porque você é um amigo do coração e você é a prova, Totônio. Eu costumo dizer, as verdadeiras e grandes amizades, elas independem da régua da distância e dos ponteiros do tempo. Independe. Então, rapaz, nós que estamos longe há tanto tempo, eu morando em Brasília já há 32 anos, mas, rapaz, a nossa amizade é fraterna, é grande. Sabe o que é isso? Isso daí a gente pode comparar também àquela história quando a pessoa vive uma boa infância, não é? Faz uso dela durante toda a vida. Toda Eu a acho vida. Que a nossa amizade começou tão bem, né? Claro. Era o Edmilson Júnior que eu conheci, acadêmico de medicina, professor de biologia. De biologia. Agora, Totônio, rapaz, o seu programa, eu adoro Ana Maria e eu somos fiéis ao Mosaico, e o que me agrada nele, rapaz, é que não é entrevista. É uma conversa, é um bate-papo. Isso é que é bacana, porque, rapaz, isso é uma arte, Totônio, a arte da conversa, em que nós cearenses somos mestres. Temos a tradição de cadeiras na calçada, exatamente, né? Nós somos imbatíveis nisso aí. E, rapaz, assistindo ao seu programa, Totônio, nós nos damos conta do seguinte, Totônio, entre nós cearenses não há estranhos, não. Rapaz, todo mundo é parente, todo mundo é amigo. Rapaz, olha, eu vejo, você conversou aqui, eu não quero usar a palavra entrevista. Você teve uma conversa saborosíssima com a Carol Campos. Foi. Que é neta do meu queridíssimo e saudoso amigo, grande nome da literatura brasileira, Moreira Campos. Aí você vai, rapaz, e conversa com a Liana Fujita. Ora, Liana foi casada com o Vica, que é primo da minha mulher. Aí você conversa aqui no programa com o Alexandre Figueiredo. Primeira pergunta que tu faz é, rapaz, cadê o Bacura? O Bacura. Ora, o Bacura é primo da Ana Maria, minha mulher. Aliás, Ana Maria, eu sou amigo tudinho ali dos Pimenta, do Olavão Pimenta. Aí você conversa com Zé Guilherme, Thales Sá Cavalcante. Rapaz, trabalhei mais de 10 anos no Farias Brito. Conversa com Lúcio Brasileiro, quando eu comecei no jornal O Povo, aos 14 anos de idade, Lúcio já era um nome na imprensa cearense. Então eu concluo que todos nós nos conhecemos, todos nós somos ligados. Faltando para tu ter uma ideia, rapaz, em 2019 eu tive o privilégio de ir à Antártica pela segunda vez. Eu havia ido em 1991 e fui o primeiro jornalista brasileiro a conhecer a nova estação, por sinal belíssimo, um belíssimo projeto arquitetônico. Você, como grande arquiteto que é, você iria gostar muito de conhecer aquilo. Rapaz, aí eu chego lá, a estação Comandante Ferraz. Chego lá e começo a conversar com um militar da Marinha, né, que estava sempre lá na cozinha, no restaurante. Aí eu digo assim, rapaz, tem cearense aqui na Estação Antártica? Aí ele disse,
o senhor é cearense? Eu disse, então o senhor é o 8º que está aqui. Rapaz, tinha 7 cearenses na estação antártica do Brasil. Eu conheci um de Sobral, que estava lá, e foi abrir a bandeira de Sobral. Rapaz, um negócio impressionante. Por sinal, Totônio, rapaz, eu quero, Totônio, dar início aqui a algo que eu espero que se torne uma tradição, que é os seus convidados trazerem um presente para você. Pensa, isso não é combinado não, viu? Rapaz, mas grande ideia. Grande ideia. Pô, rapaz, olha, eu trouxe para você, este é o livro que é o resultado desta reportagem que eu fiz na Antártica, como o primeiro jornalista a conhecer a nova estação Comandante Ferraz. Isso é uma edição, Totônio, fora de comércio, ela não foi vendida, e é uma edição trilingüe, é português, inglês e mandarim. Agora, por quê? Porque quem construiu e montou a estação Comandante Ferraz na Antártica foi uma empresa chinesa. Então, rapaz, o nosso acordo era que o livro tivesse também o texto em mandarim. Pronto, já está oferecido a você. Eu já vi. Já está oferecido. Mas não é em mandarim não, né? Rapaz, não. Vá oferecer porque eu não sei, né, mandarim. Pois, Totônio, até na Antártica tem brasileiro, tem cearense. É uma coisa impressionante. Cearense está em todo canto. Então, eu tenho uma hipótese, Totônio. O Isaac Newton foi o primeiro a, digamos, conceituar cientificamente a lei da gravidade. Rapaz, mas há uma outra lei tão forte, tão importante quanto a lei da gravidade, que é a lei que há entre nós, os cearenses se atraem. Os cearenses se atraem, é uma coisa impressionante. E eu acho que essa atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Rapaz, quanto mais distante, mais você tem alegria em se encontrar. Uma coisa interessante, às vezes a gente tem um conterrâneo aqui, né? Assim, se fala, se cumprimenta, tudo, mas quando lá fora, né, se abraça. Ei, rapaz, tá fazendo o quê? É uma festa. Encontro de cearenses longe, no exterior, é uma festa. E isso é muito nosso, né, Totônio? Então, rapaz, é uma grande alegria, Totônio. Lisbela, exatamente, que é a editora da fotógrafa com quem eu fui à Antártica, Márcia Mosman. Então, essas fotos aí todas são da fotógrafa Márcia Mosman. Rapaz, Silvio Frota, do Museu da Fotografia. Olha aí, anota esse nome. Como é? Márcia Mosman. Márcia Mosman. Depois vou te mostrar o livro. Pois é. Pois, rapaz, pronto. Eu espero ter dado início ao que será uma tradição. Os seus convidados trazerem um presente para você. Grande exemplo. Pronto. Porque às vezes é só uma faltazinha assim de desatenção, né? Tudo. Aí, bem lembrado, amigo. Bem lembrado, viu? Olha, fica aqui a ideia do Edmilson. Pô, mas bacana, viu? Isso aqui é um dos presentes que eu mais gosto, é livro. E o Totônio, livro impresso Totônio, mesmo, eu agora aqui em Fortaleza, que vim, rapaz, para uma festa, Totônio, tive a emoção de participar, comemorativa dos 40 anos de formatura da Ana Maria, minha mulher, em engenharia civil pela Unifor. Naquela época tinha tanta mulher assim já na engenharia? Não tinha não. Ana Maria, a presença das mulheres nas turmas era muito pequena. E, rapaz, a turma organizou uma festa. Rapaz, foi um negócio bonito lá na Unifor. Fomos recebidos pelo Randall, o atual reitor, que é colega de turma. Ele é dessa turma. É dessa turma? Ele é dessa turma que fez agora 40 anos. Então, rapaz, o Totônio, a gente está vivendo esse momento, é muito bom. E aí, rapaz, eu aproveitei para ir à livraria Leitura, lá no Rio Mar, e eu sempre vou para ver o que é que de novo tem se publicado na literatura cearense, autores cearenses. Rapaz, vi lá um livro que eu não tinha, que se chama Odisseia do Soneto, do Luciano Maia. Aí eu olho para a capa, vejo uma ilustração belíssima na capa, e digo, rapaz, eu vou ver de quem é isso. Aí tem lá, capa, Passarim, de Totônio Laprovita. Rapaz, um negócio rapaz, eu vou chamar outra vez o Edmilson. É muito bom, rapaz. Pois, rapaz, a ilustração sua. Eu digo, rapaz, tudo isso. O Luciano, a gente tem uma parceria. Aliás, eu gosto muito de fazer, assim, ilustrar livros. E fazer capa também, não é? Do Luciano eu tenho cometido algumas, né? Mas tem uma brilhante escritora daqui que eu gosto muito de fazer as coisas dela, que chama-se Aila Sampaio, né? Que eu gosto muito de fazer dela, tudo, mas eu tenho experiência interessante de ilustrar livro
do Zé Ramalho da Paraíba. Olha, rapaz. Na época, ele faz muito tempo, eu estou falando coisa de 82, né? 1982, ele, Edmilson, a gente já se conhecia lá da Paraíba, antes dele fazer sucesso, quando ele começou a fazer muito sucesso, tudo, casou com a Melinha, veio morar aqui, aí tinha esse livro, ele era contratado da CBS, tinha tanto cearense, falando em cearense, tinha tanto cearense na CBS, que o pessoal dizia que a sigla queria dizer cearenses bem-sucedidos. Né? Muito bom, muito bom. E ele me chamou para ilustrar, né? Aí tá certo, aí ele me deu um livro, foi um desafio, eram 10 capítulos. Aí eu comecei a ler o livro. Aí, o primeiro, eu já senti a pegada do livro, quando ele dizia que o primeiro som que ele ouvia ao acordar era do olho abrindo. Aí, rapaz, é muita sensibilidade. Meu amigo, né? Não é brincadeira, não. Mas comecei a fazer. Tinha uma que era Bomba de Estrelas, que ele falava muito no Jorge Maltner, né? Tudo foi legal, tudo. Mas eu tive uma dificuldade na última, que eram 7 poemas familiares e um poema não tinha nada a ver com o outro. Aí eu cheguei e disse, rapaz, como é que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia. Por acaso, né? Eu gosto muito disso, eu aprendi na arquitetura, de ler os espaços, né? Sempre tá. E eu vi uma cena de uma cadeira de balanço numa janela, com um jarro, ela aberta, e a cadeira vazia, e assim eu fiz o desenho. Aí ele chegou e disse assim, rapaz, fiquei curioso com essa última ilustração. Eu disse, rapaz, são 7 poemas familiares. Olha, tem coisa melhor do que ler esses poemas do que sentado numa cadeira dessa janela. Rapaz. Pô, e assim foi. Tudo. Verdade. Aí nós brindamos tudo e continuamos. Então, é bacana essa história da imagem à palavra, quando a gente... Porque, por exemplo, o pessoal pergunta muito, rapaz, tu escreve? Eu prefiro dizer que eu desenho com palavras. Né? Tá certo. Né? Porque tem muito a ver. Você, como escritor, sabe bem disso. Mas de escritor, eu me lembro no começo, já assim, no início das suas publicações, que eu acho que você sempre foi escritor, né? Aí teve a época que você teve uma produção literária e começou a publicar. É outra história, né? Mas eu me lembro assim, de 2 momentos interessantes. Acho que foi uma vez um encontro seu com Aldemir Martins. Exato. E que lhe rendeu um desenho que um foi desenho, para um livro exatamente. Seu. E outra era uma carta do Carlos Drummond de Andrade. Conta aí. Pois é. Essa do Aldemir Martins, eu sempre tive uma grande admiração por Aldemir Martins. Você que é um artista, você sabe da grandeza do Aldemir. Rapaz, eu fui... Da generosidade dele, eu conversei muito com ele. Eu fui uma vez a um restaurante aqui em Brasília, terminamos de dar aula, o Sérgio Pinho e eu, colegas, e fomos jantar. Rapaz, aí chegamos ao restaurante, quando eu olho assim e tal, eu vejo quem está lá a uma mesa, Aldemir Martins. Aí eu digo, rapaz, Sérgio, eu vou falar com ele. Rapaz, Aldemir, esse cara é grande. Aí fui lá, rapaz, pedi licença, desculpas por incomodar. Aí disse, Aldemir, rapaz, é o seguinte, eu acho que jamais teria dinheiro para comprar um quadro seu. Mas, rapaz, aí eu estava com um cartão, aí eu disse, rapaz, mas Aldemir, já que eu não poderei ter uma obra sua, rapaz, pelo menos o seu autógrafo, me dê o seu autógrafo. Aí ele disse, não, você vai ter uma obra minha. Rapaz, aí desenhou um galo, desenhou um galo, assinou, disse, pronto, tá aí, é seu. Então, rapaz, posso dizer que tenho uma obra do Aldemir Martins. Né? Tem uma obra especialíssima. Especialíssima, pois é. E o Drummond, quando o Drummond fez 80 anos, em 1982, Drummond é de 1902, né? Rapaz, eu morava aqui em Fortaleza, professor, e aí eu disse, rapaz, eu queria dar um presente para o Drummond, mas uma coisa diferente. Eu quero que seja algo original e algo ligado ao nosso Ceará. Rapaz, aí havia ali, rapaz, no centro de artesanato ali, Luiza Távora, um cara que fazia uns retratos de areia, naquela garrafa, areias coloridas. Rapaz, eu acho esses caras absolutamente fantásticos. Como é que o cara constrói, rapaz, uma imagem? A questão do processo criativo, porque ele trabalha, não é com a linguagem direta da imagem, muitas vezes ele trabalha com o inverso, né? Exatamente. Acho que ele trabalha até o outro lado do cérebro, né? Aí eu peguei, rapaz, uma foto do Drummond, um livro dele, e fui falar com ele. Esse senhor, na época, um jovem, se chama
Edgar Andrade de Freitas. E aí eu cheguei lá, levei o retrato do Drummond e disse assim, Edgar, me diz uma coisa, tu faz esse retrato aqui em Areia Colorida? Ele disse, faço, tranquilamente. Rapaz, uma semana depois eu fui lá, o retrato do Drummond, uma coisa tão perfeita, que na foto há um reflexo, uma sombra das lentes no rosto do Drummond. Até isso ele fez. Olha aí. Até isso aí ele fez. E aí, rapaz, eu pus numa caixa e tal, escrevi uma carta e mandei para o Drummond. Drummond, esse é um presente pelos seus 80 anos que eu dou em nome do Ceará. Isso não é só eu, não. É o povo cearense que quer homenageá-lo. Paulo Drummond ficou encantado, me escreveu uma carta dizendo que aquela peça estava na exposição do Arquivo Museu de Literatura da Casa de Rui Barbosa. Essa é a peça que mais chama a atenção de todo mundo, é o retrato de areia. E um detalhe que eu fiz questão de dizer para ele na carta, eu disse, Drummond, essa areia aí é naturalmente colorida, isso aí não tem corante artificial não, é a cor da areia. Rapaz, eu soube agora, rapaz, olha que coincidência a gente está falando sobre isso, que o Edgar Andrade de Freitas, o autor desse retrato, é vivo, mora em Majorlândia. Rapaz, mora lá. Pô, eu tô doido para ir a Majorlândia, por sinal, Aracati. Quem te localiza lá no Aracati é o Antero Pereira. Pronto. Eu vou te passar o Anterinho. Pronto. Ele é o cara da cultura lá. Rapaz, pois eu quero tirar uma cópia desta carta para dar para ele dizer, até o Drummond diz assim, um trabalho magnífico do meu provável parente Edgar Andrade de Freitas. Então, rapaz, eu quero dar a cópia para ele, rapaz. Eu quero dar a cópia dessa carta. Falando em Drummond, né? O interessante do Drummond é que a arquitetura brasileira deve muito a ele, não é? Pelo o edifício lá do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação, lá na Avenida. Ele convenceu ao ministro Capanema, né? Exatamente. A fazer um concurso com Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, trouxeram o Le Corbusier. Le Corbusier, exatamente. Rapaz, aquela geração, o Totônio, da cultura brasileira foi extraordinária. Você vê, por exemplo, ali no Ministério da Educação, você tinha Carlos Drummond de Andrade, você tinha Rodrigo Melo Franco de Andrade, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Rapaz, era uma coisa... Lúcio Costa, pouca gente sabe, foi quem descobriu o Aleijadinho. Exatamente. Então, rapaz, foram brasileiros que engrandeceram o país, rapaz, né? Você vê aquela geração ali. Rapaz, Totônio, o Drummond, ele foi chefe de gabinete do ministro imagine, na época, Totônio, se chamava Ministério da Educação e Saúde Pública. Rapaz, era um ministério para cuidar da educação e da saúde. Você imagina um negócio desse. Então, o ministro era o Gustavo Capanema e o Drummond foi chefe de gabinete do Gustavo Capanema durante 11 anos, de 1934 a 1945. Totônio, hoje, um chefe de gabinete, às vezes dura 2 semanas, 1 mês, 3 meses, aí muda e tal, ao sabor das correntes políticas. Drummond, durante 11 anos, foi chefe de gabinete do então ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema. Então, isso foi um privilégio para o Brasil. Foi um momento luminoso na cultura brasileira, né, rapaz? Eita, a conversa tá boa. Mas vamos beber um copinho d'água, a gente volta já, cheio de história, mas vamos continuar um pouquinho com o Drummond, viu? Espera aí, sai daí não! E a gente está de volta aqui com Edmilson Caminha. Ei, Edmilson, rapaz, muito bom conversar com o Edmilson. Olha, você aprender com as pessoas é bom demais. E quando você gosta das pessoas, melhor ainda. Né? Então, Edmilson, olha, comecei aprendendo biologia com ele. Aí depois literatura, tudo, eu acho que hoje eu aprendo sobre a arte principal, vida, né? A de viver, né? Exatamente. Rapaz, mas olha, o Drummond tem muita coisa boa dele, né? Drummond se foi de tristeza, né? Assim que perdeu a filha, né? Eu acho que ele não demorou. O Drummond morreu, eu acho que 15 dias depois da Maria Julieta, a filha querida dele ter partido. E o Drummond morreu porque ele desistiu de viver. Ele não quis mais viver. Ele não quis mais. Então foi... Ei, Edmilson, ele tinha um hábito de andar com uma cadernetinha
e ele anotava muita coisa para depois desenvolver em poemas, né? Pois é, isso é tu próprio. Tens isso enquanto poeta? Não, assim, Mas de tu andar. tem uma memória boa. Tenho memória boa e eu anoto às vezes na minha agenda e tal, para não esquecer, mas isso é muito comum, por exemplo, Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, aquela célebre viagem que ele fez acompanhando uma boiada pelo sertão das Gerais, o Guimarães Rosa, há fotos dele, ele é montado a cavalo e uma cadernetinha, essas cadernetinhas pequenininhas, um cordãozinho aqui, a cadernetinha pendurada tinha um suporte para o lápis e ele ficava ali conversando, aí os boiadeiros diziam alguma coisa, os vaqueiros, aí ele pegava aqui, anotava aquela palavra e tal. Quer dizer, é exatamente daí que nasce a riqueza vocabular de Guimarães Rosa. É exatamente aí. Eu acho que a questão do vocabulário é muito interessante. Por exemplo, eu defendo muito que a leitura, ela não aumenta, não é só o vocabulário, vamos dizer, vernacular, não. O imagético também. Quando eu quero desenhar e pintar melhor, eu leio mais. Você diz isso, você sempre diz isso. Isso é verdade, isso é verdade. Né? Ei, Edmilson, mas voltando um pouquinho ao Drummond, o Drummond era uma pessoa muito afetuosa, não era? O Drummond, há uma coisa interessante, Totônio, é aquela imagem do homem arredio, inacessível, distante, do bicho do mato, o urso polar, como ele próprio se chamava. Há um poema do Drummond chamado Apelo aos meus dessemelhantes em favor da paz, em que ele diz assim, me deixem em paz, não me procurem para entrevistas, tal. Aí diz assim, deixem em paz o urso polar. Né? Ele mesmo se chama de urso polar. Mas, rapaz, nós descobrimos na convivência com o Drummond que isso era digamos, um mecanismo de defesa alimentado por ele próprio, essa barreira que ele criava, Totônio, para o homem ter tempo para trabalhar, para escrever, rapaz. Além da obra poética enorme do Drummond, rapaz, no fim da vida, até 1984, Totônio, o Drummond escrevia 3 crônicas por semana. 3 crônicas por semana para o Jornal do Brasil. Era terça, quinta e sábado. Meu amigo, não é brincadeira não, um cara com 80 anos, então ele tinha ele criava essa barreira de defesa para poder trabalhar. Mas, rapaz, quando você, digamos, caía nas graças do Drummond, quando por alguma razão ele gostava de você, rapaz, ele era uma pessoa de uma delicadeza, de uma atenção, de uma elegância. Uma vez nós fomos recebidos por ele lá no apartamento, na Conselheiro Lafayette, ali entre Copacabana e Ipanema. E a Ana Maria estava grávida da que viria a ser nossa segunda filha, né? Um barrigão lindo, rapaz, a Ana Maria grávida. E aí, na saída, o Drummond, como sempre, com aquela elegância dele, nos levou até a porta e disse para a Ana Maria, disse, olha, quando nascer o bebê, me comuniquem, eu quero saber se é homem, se é mulher, porque a gente não queria saber o sexo antecipadamente, a gente preferia viver a emoção da surpresa. Aí nasceu a Ana Carolina e nós mandamos o cartãozinho de nascimento da Carol, a participação de nascimento, foi feito por quem? Mino. O Mino. Foi quem? Eu disse, Mino, rapaz, eu queria, já tinha feito da Mariana, nossa primeira filha, eu disse, Mino, rapaz, eu queria que você fizesse o cartãozinho da... Claro, lógico, fez como mandamos para o Drummond. Rapaz, coisa de 2 semanas depois, nós recebemos pelo correio uma carta do Drummond, um cartãozinho com um poema autógrafo de próprio punho dedicado a Ana Carolina. Então, Carol, quando nasceu, ganhou um poema do Drummond. Você vê, rapaz, a delicadeza dele. Porque, o Totônio, e isso não é falsa modéstia, não. Rapaz, quem era eu para o Drummond? Eu era um leitor, era um professor que conhecia a obra dele e tal. Mas, rapaz, nada mais do que isso. Mas ele era as pessoas boas têm o dom de enxergar a alma dos outros, né? Aí, então, sabe, rapaz, eu acredito muito nisso. Agora, aconteceu uma coisa interessante com o Drummond. O Totônio, sou um revisor compulsivo. Rapaz, é uma coisa que talvez chegue até próximo da paranoia. E tu gosta de fazer Rapaz, revisão? eu não, mas veja bem, eu quando não vou te pedir nada não, mano. Não é...
Não é isso. Quando... Já tá. Não. Quando eu leio um livro, Totônio, rapaz, eu sou incapaz de ler que não esteja com o lápis à mão. Porque eu vou lendo e vou corrigindo, por exemplo, uma letra trocada. Né? Rapaz, quando eu termino a leitura, o livro está revisado. Agora, revisado para mim, não é revisado para ninguém, não. Aí, rapaz, uma editora publicou um livro do Drummond, não me lembro exatamente qual seria, talvez As Impurezas do Branco, o Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Rapaz, Totônio, a edição cheia de erros, na época não era digitação, era de composição, né? Aquilo era. Rapaz, as composer. Isso, rapaz, né? Totônio, aquilo, quando eu terminei de ler o livro, eu digo, rapaz, eu fiz aqui mais de 100 correções. Eu fiquei tão chateado com esse negócio que eu disse, eu vou mandar isso para o Drummond. Rapaz, aí fiz uma carta para ele, a gente se correspondia, e eu disse, Drummond, acabo de ler o seu livro recém-lançado. Rapaz, essa edição está muito ruim. Isso é uma falta de respeito a você, uma falta de respeito ao leitor. Mandei o meu exemplar todo corrigido para ele, mandei para lá. Aí quando nós estávamos saindo dessa visita, aí ele chegou para Ana Maria e disse assim, olha, o seu marido fez uma coisa que em 50 anos de literatura nenhum leitor havia feito. Ele me mandou o livro todo corrigido com os erros da edição. Erros, fique bem claro, não eram erros gramaticais, nem de figuras de estilo, não. Eram erros de composição, as chamadas gralhas, como nós chamamos. Então ele disse, nunca um leitor havia feito o que o seu marido fez. Totônio, e eu confesso que isso foi uma surpresa para mim, porque eu pensei que era comum. Eu disse, rapaz, deve ser comum o leitor mandar dizer, olha, Drummond, eu encontrei vários erros, estou te mandando aqui, página tal, linha tal. Rapaz, ninguém tinha feito isso. Então, legal. Foi. Agora, Totônio, eu não faço revisões profissionalmente, até que poderia fazer, mas não faço, Totônio, porque, Totônio, você como escritor há de concordar comigo, Totônio, nada pior do que você mexer num texto alheio. Rapaz, é muito... Porque você mexer no seu texto, você se sente absolutamente... Mas o que acontece, por exemplo, comigo, Totônio, quando eu leio um livro, um romance, um conto, Totônio, rapaz, num determinado momento eu leio aquela frase, eu digo assim, rapaz, eu teria dito isso de outra maneira. Eu teria... Então, a minha tendência é interferir no texto alheio. Rapaz, e nem todo autor aceita isso. Nem todo autor aceita isso aí, né? Eu me lembro que há um grande conterrâneo nosso cearense, Totônio, o Zé Mário Pereira, dono da editora Top Books, no Rio de Janeiro. Sim, Zé Mário Pereira, grande figura, né? E o Zé Mário é casado com uma jornalista, Cristina Ajus, que foi do famoso Caderno B do Jornal do Brasil. Né? E o Zé Mário contou uma história interessante que a Cristina, amiga do Paulo Coelho, eram amigos do Paulo Coelho, e, rapaz, ela escreveu uma matéria para o Jornal do Brasil, rapaz, apontando vários problemas naquele texto do Paulo Coelho e tal. E o Paulo Coelho entrou em contato com ela e disse assim, Cristina, eu sei de tudo isso que você está dizendo aí, você tem absoluta razão, mas eu não posso mexer nisso, porque eu recebi esse texto do meu oráculo desse jeito, então eu não posso mexer. Rapaz, vamos ser místicos, mas ele disse, olha, não posso mexer, isso aí é uma coisa que veio para mim, desceu para mim do jeito que está. Você tem toda a razão. Sobrou pro oráculo. Exato. Você tem toda a razão no que você está dizendo, mas vai ficar assim porque eu não posso mexer. Então, mexer em texto alheio é uma coisa complicada, viu? É um negócio... Eu me lembro, Totônio, no meu tempo na consultoria legislativa da Câmara, na área de redação parlamentar, em que eu escrevia discursos para os deputados, para os 513 deputados. Mas é um grande exercício. É um grande exercício, independentemente de filiação partidária, de ideologia. Qualquer um podia pedir discurso. Como é o processo? Assim, ele lhe brifa? O processo é o seguinte, a consultoria legislativa da Câmara, ela tem áreas de especialização. Então, há consultores, colegas meus, que são especializados em direito eleitoral, outro em direito constitucional, agricultura,
segurança nacional, e havia uma área que era minha, que eu costumava dizer, é a única área inespecífica da consultoria, que é redação parlamentar. Porque a gente escrevia discurso para os deputados sobre qualquer assunto. E eu costumo dizer, nós éramos ali, como o Fernando Sabino gostava de dizer, o cronista é um especialista em generalidades. Então era o nosso caso, nós éramos especialistas. Então o que acontece? O deputado, ele solicita à consultoria um discurso. Ele diz, olha, eu gostaria de ir à tribuna da Câmara no pequeno expediente, porque eu quero prestar uma homenagem a um arquiteto cearense que acaba de lançar o livro, Totônio Laprovitra. Eu quero fazer um discurso. Aí pronto, chega o discurso à consultoria e ela distribui para o consultor da vez. Então isso acontecia muito comigo. E raríssimas vezes, Totônio, raríssimas vezes aconteceu de vir não um pedido de redação de texto, mas para você fazer a revisão de um texto do deputado. Totônio, rapaz, isso dava um trabalho. Por quê? Porque a vontade que eu tinha era dizer o seguinte, rapaz, eu vou jogar isso aqui fora e vou fazer, porque eu vou ganhar muito mais tempo e tal, porque você fica mexendo no texto alheio, cheio de preocupação, dizer, puxa, pode ser que ele não goste de eu tirar esse parágrafo aqui, pode ser, rapaz, é muito... Agora, escrever não, escrever e o bom... Escrever é melhor do que ler? Totônio, eu diria, não, rapaz, você sabe que eu nunca me fiz essa pergunta, eu acho que igualmente são prazeres que se equivalem. Agora, nesse trabalho, Totônio, em que eu escrevi durante os 22 anos em que eu estive na consultoria, hoje estou aposentado, eu escrevi uns 2.000 discursos para deputados. Quando ele recebe o discurso, depois ele coloca a linguagem dele e tudo, não, é do jeito que vem. O negócio é o seguinte, na realidade nós escrevemos, eu sempre digo isso, nós escrevemos minutas, nós escrevemos rascunhos. Às vezes o deputado, ele aceita integralmente, outras vezes não, ele dizia assim, olha, nesse trecho aqui, eu queria aproveitar e falar sobre um engenheiro agrônomo da minha cidade que foi importante e tal. Então você vai ajustando de acordo com o que ele quer. Mas o que eu gostaria de dizer, que eu acho interessante, Totônio, é o seguinte. Rapaz, eu achava muito melhor, Totônio, escrever um discurso defendendo uma ideia que não é a minha ideia. E, rapaz, era bom demais. Você sabe por quê, Totônio? Porque era um desafio para mim. Eu ter de ser convincente escrevendo em defesa de uma coisa com a qual eu não concordo. Porque escrever sobre o que você pensa é fácil demais. Meu amigo, é muito fácil. Agora eu estou me lembrando que eu acho que o Demócrito que contava essa história, o Demócrito Rocha, né? Que ele dizia para o Caio Cid, né? Caio Cid, ele dizia, Caio, prepare uma matéria. Aí ele dizia, contra ou a favor? Isso, você sabe, você falou agora no Demócrito, rapaz, que grande figura. Você sabe, eu comecei a trabalhar como jornalista aos 14 anos de idade na redação do jornal O Povo. Nessa época não tinha negócio de trabalho infantil, que era crime e tal. E eu fui convidado por uma grande figura, você há de se lembrar dele, José Raimundo Costa. Então, José Raimundo... Joracos. Exato, Joracos. Era o pseudônimo dele quando escrevia sobre futebol. E aí ele me convidou, eu levei um texto, ele gostou, disse, rapaz, foi você que escreveu isso aqui? Foi. Rapaz, você gostaria de trabalhar aqui no jornal? Eu disse, claro, aí comecei. E na época havia no jornal O Povo um editorialista, que você citou agora, quem você citou, que o Demócrito dizia, fulano, escreva. Caio Cid. Caio Cid. Havia um editorialista que era o Aldalves Lima. E o Aldalves Lima, ele era também o editorialista de um outro jornal, que eu tenho a impressão que era o Estado, agora eu não me lembro se era a Tribuna do Ceará, em que ele brigava com ele mesmo. Ele escrevia o editorial do jornal O Povo e lá aparecia o editorial de ontem do jornal O Povo prima pela incoerência, por não sei, negócio impressionante. Então eu acho isso bom. Para mim é um desafio. Para mim é um desafio. É aquela história, eu somos nós, né? Exato, exatamente, né? Então, por sinal, Totônio, rapaz, olha, no próximo ano, 2024, se Deus quiser, eu farei, Totônio, 60 anos digamos, de vida
literária. Porque o primeiro artigo que o jornal O Povo publicou, meu primeiro artigo, foi em 1964. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos. Então, rapaz, próximo ano, se Deus quiser... Como foi que tu se assim, despertou, hein? Rapaz, na tua casa já tinha uma ambiência? Rapaz, assim? De certa maneira sim, mas eu sempre fui, Totônio, sempre tive a paixão da literatura. Os meus pais, rapaz, eles não eram, digamos, grandes leitores. Na minha casa não havia uma biblioteca como hoje Ana Maria e eu temos na nossa casa, mas, rapaz, papai e mamãe me despertaram o interesse pela literatura pelo seguinte: eles tinham um costume interessante que era os dois lerem o mesmo livro, mas o mesmo livro é o mesmo exemplar, exemplar. Tá. Rapaz, e o que acontece? Eu me lembro demais, eles gostavam muito de José Lins do Rego. E na hora do almoço, papai e mamãe ficavam conversando em código, porque havia passagens no Zé Lins do Rego mais apimentadas, ligadas a sexo e tal, e eles ficavam conversando assim por código. E eu achava aquilo, eu dizia, rapaz, deve ser bom demais ler. Porque papai e mamãe estão conversando, encantados com essa história. Rapaz, aí nasceu a minha paixão pela literatura, porque eu digo, rapaz, é muito legal. É um mundo. Totônio, eu tenho muita pena de quem não lê. Porque, rapaz, essa pessoa está perdendo a oportunidade de viajar, de conhecer outras culturas. Rapaz, é uma coisa maravilhosa, rapaz. Ler o impresso, eu gosto claro, muito, é o impresso. Eu também. Né? E você falou aí, Totônio, sobre... nós estávamos conversando aqui, você me disse que os escritores, eles são, antes de qualquer coisa, grandes mentirosos. Como dizia o Ariano Suassuna, e são mesmo. Eu costumo dizer... Seria da ficção, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, a literatura, Totônio, eu fico a imaginar, eu digo, rapaz, a literatura nasceu no dia em que, na época ali dos homens que viviam nas cavernas e tal, à noite acendiam aquele fogo, ficavam ali em todo. Aí suponhamos, dizia assim, rapaz, ontem eu saí para caçar e um javali passou, atravessou aqui a vereda, o caminho, e eu saí correndo atrás dele. Isso é natural. Mas a literatura nasceu quando um deles disse assim, rapaz, pois ontem aconteceu uma coisa comigo interessante. Eu também, um javali passou correndo na vereda. Só que ele tinha 2 cabeças e 8 patas. A literatura nasceu aí. Por quê? Porque isso desperta o interesse da pessoa, começa a viajar. Rapaz, um javali com 2 cabeças, com 8 patas. Porque isso é que é a literatura. É a invenção, é a criação. E ninguém inventa mais do que o mentiroso. Ninguém inventa mais do que Causa uma inquietação. Uma inquietação, né? E a inquietação gera o quê? A busca do conhecimento. A busca do conhecimento, exatamente. Então, isso é uma paixão. O Totônio, um grande bibliófilo brasileiro, figura admirável, que era o José Mindlin. Né? O Mindlin, ele dizia, eu não gostaria de viver em um mundo sem livros. Ele disse, não gostaria de viver. E ele dizia, e a paixão pela leitura é um vírus. É um vírus, você é inoculado por aquele vírus, que é o vírus do bem, claro, né? Você não pode imaginar um vírus mais benéfico para o ser humano do que o vírus da leitura, né? De você se deixar inocular por esse vírus. Agora, eu não sei se foi você me contar, porque a gente, na conversa, a gente vai e volta, não sei o que mais lá, tá? Eu não sei se foi você que me contou. Eu acho que quando teve problema de saúde, Manuel Bandeira, ele passou um tempo aqui... Xeramubim, né? Foi. Não sei se foi você que contou. E ele, quando conversava com os vaqueiros, com os agricultores, ele usava o mesmo linguajar. Sim, claro, né? Lógico, então foi você claro. Que me disse. Porque o Totônio, na realidade, muito do que o escritor põe nos seus livros, seja poemas, contos, crônicas, romances, rapaz, muitas vezes, Totônio, aquilo ali não é invenção dele, não. Ele tirou aquilo do dia a dia, ele tirou aquilo da vida. O Nelson Rodrigues, o grande teatrólogo, cronista brasileiro, o Nelson Rodrigues dizia o seguinte, naquela famosa coluna dele, A Vida Como Ela É, que ele escrevia para o jornal Última Hora, ele dizia assim, eu não invento nada.
todas essas histórias da vida como ela é, acontecem. Todas elas eu ouço as pessoas contando essa história do cunhado que se apaixonou pela cunhada, do fulano. Ele disse, eu não invento nada. Tudo isso é a vida real, é a vida como ela é. Ele andava de ônibus, não era? Sim, claro, que é uma bela maneira de você ficar escutando as conversas. É bom demais, é bom demais. Era, né? Porque tem a dama do lotação, né? Isso, né? Exatamente, a Dama do Lotação, que por sinal deu um belo filme. Você se lembra com a Sônia Braga. Sônia Braga, né? E era o Roberto Bonfim, Não, eu acho que era o Paulo César Pereio. Paulo César Pereio, que é um belo filme, belo filme. Né? Mas assim, por exemplo, tem a história falando em filme agora, né? Do livro e do filme, né? Muitas vezes eu vou ao filme e eu me decepciono quando eu leio o livro, né? Pois é. Isso acontece muito. Agora é preciso, o Totônio, nós nos darmos conta do seguinte, um livro que é adaptado para o cinema e pode ser adaptado, digamos, para o teatro, para o rádio, etc., mas, Totônio, a primeira coisa que a gente tem de se dar conta é o seguinte, são artes diferentes. São, digamos, formas de arte diferentes. É tanto que o Jorge Amado, que talvez tenha sido o escritor brasileiro mais adaptado para o cinema, o Jorge Amado dizia isso. Quando fazia uma adaptação, A Dama do Lotação, Gabriela, Cravo e Canela, adaptado para a televisão, que os jornalistas iam em cima do Jorge Amado. O que é que o senhor achou da adaptação? Ele disse, eu não me manifesto. É outra arte. Ou literatura é literatura. Cinema é cinema. Teatro é teatro. Então, rapaz, o Jorge Amado, sabiamente, ele não se manifestava. Né? Agora, em geral, eu tenho esse sentimento que é seu também. Em geral, o livro me agrada mais. Muito dificilmente o filme, ele se põe na mesma altura. Agora, há casos em que isso acontece. Pois vamos ver esses casos daqui a pouco. Espera aí, né? Pegue um intervalozinho aqui, viu? Volta já! E o Mosaico volta aqui com o poeta, escritor, gente da melhor qualidade, amigo, tudo. Generoso. Escritor, professor Edmilson Caminha. Edmilson. Mas a gente ia falar do Graciliano Ramos, né? Sobre relação entre cinema e literatura. Cinema e literatura, Há casos de filmes, rapaz, que se põem no mesmo alto nível da obra em que eles se inspiraram. Um deles é um filme do Nelson Pereira dos Santos, grande Nelson Pereira dos Santos, chamado Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere. Né? E quem fez o Graciliano no Memórias do Cárcere foi o Carlos Vereza. Carlos Vereza. Aí, rapaz, eu conversando com o Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos, que era o presidente da UBE, União Brasileira de Escritores de São Paulo. O secretário-geral era um grande contista cearense, nosso conterrâneo querido, que era o Caio Porfírio Carneiro. Então, era o secretário-geral da UBE. E o presidente, o Ricardo Ramos. Muito parecido com o pai, Graciliano, o rosto assim, comprido. Graciliano amigo do Moreira Campos. Muito amigo, muito amigo. Aí eu conversando com o Ricardo Ramos, falei para eles, o Ricardo, foi lançado agora o filme do Nelson Pereira dos Santos, baseado no Memória do Cárcere. Você já viu? Ele disse, já. E o que é que você achou? Aí ele disse um negócio, eu nunca me esqueci. Ele disse, só para você ter ideia do que é que eu achei desse filme, eu não consigo mais me lembrar do meu pai que não seja com a imagem do Carlos Vereza. Tu já pensou um negócio desse, Totônio? Isso vale mais do que um Oscar de melhor ator. Um ator, vale mais do ator quando ele incorpora o personagem, né? Porque tem ator que ele é fulano em tudo que faz. Em tudo que faz, exatamente. Rapaz, quando ele disse isso, eu digo, rapaz, o Carlos Vereza precisa saber desse elogio que você está fazendo. Não, ele passou a ser o meu pai. A imagem que eu tenho do meu pai é essa. Então, há filmes que ombreiam com a obra, mas muitos deles, a adaptação não é... Por exemplo, Totônio, a Raquel de Queiroz, a nossa grande conterrânea, teve um romance, por sinal, excelente romance dela, chamado As Três Marias. As Três Marias, romance dela, que se passa no Colégio da Imaculada. Ela e as irmãs, Não. Eram três colegas e uma das três é ela, Raquel de Queiroz. Uma é personagem autobiográfica. E a Globo adaptou As Três Marias, novela. E eu conversando com a Raquel, perguntei, eu disse, Raquel, o que é que você achou daquela
adaptação. Elas, não gostei. Olha, você não sabe como aquilo me trouxe problema, porque na adaptação eles puseram lá uma personagem que era antissemita, que fazia críticas aos judeus. Ela disse, olha, isso me causou problemas graves, porque eu me dou muito bem com os judeus, já fui não sei quantas vezes a Israel, e eles entraram em contato comigo e disseram, Raquel, o que é isso nessa novela, esse personagem toda hora falando mal dos judeus? Então, para você ver o problema que pode... Aí eu falei para ela, eu digo, ô Raquel, você não pensou em, digamos, entrar na justiça com relação a isso? Só não fiz isso por uma razão. O dinheiro que a Globo me pagou, muito bom, foi uma boa grana, eu já havia gastado todo com a doença do marido, o marido dela, que adoecera de câncer e morreria logo depois. Porque eu teria de depositar em juízo o que a Globo me pagou e eu não tenho mais esse dinheiro, mas senão eu teria entrado. Então, para você ver os problemas que pode haver, né, na adaptação de uma obra da literatura para o cinema ou para o teatro ou qualquer outra expressão artística. A cara ligada à Alba Frota, não era? Sim, amicíssima. Por sinal, o Totônio, uma das grandes... um dos grandes momentos da minha carreira de jornalista foi ter participado da cobertura da morte do Castelo Branco. Eu era do jornal O Povo, né, e participei da cobertura da morte. E uma coisa da morte do Castelo. E uma coisa que aconteceu interessante, a primeira notícia que chegou a Fortaleza, quando disseram que o avião do ex-presidente Castelo Branco havia caído, disseram que quem estava no avião era Raquel de Queiroz. Foi a primeira notícia que... E depois, horas depois, disseram, não era Raquel de Queiroz, era a Alba Frota. Então, a Alba Frota morreu. Mas a primeira notícia que chegou à redação do Jornal O Povo é que Raquel de Queiroz tinha morrido naquele acidente. Rapaz, foi uma coisa... Eu conheci o único sobrevivente, o Tinoco. Sim, eu conheci também, conheci. Estava até com um livro para publicar. Que era filho do comandante, do Tinoco. Conversei uma vez com ele, porque ele depois se tornou piloto da VASP. E eu uma vez conversei com ele, eu digo, rapaz, Tinoco, rapaz, que coisa, rapaz, você ter sobrevivido a um desastre daquela... Ele sobreviveu a 7 desastres aéreos. Impressionante aquilo, né? Ele disse que até num avião pequeno, com incêndio queimando as pernas dele, ele conseguiu escapar. Eu disse assim, rapaz, o único bicho que eu conheço que tem 7 vidas é gato. Então tu tem cuidado aí, mano. Porque... Era. Mas Raquel foi a primeira mulher, né, na Academia Brasileira. Primeira mulher, ela foi eleita em 1977, foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira. Por sinal, Totônio, já que você está falando nesse assunto, rapaz, a Academia Brasileira de Letras hoje não tem nenhum cearense. Rapaz, isso é uma falta gigantesca. Rapaz, é preciso que o Ceará esteja ali. Porque você sabe, Totônio, a Academia cearense de letras, hoje presidida por Thales Cavalcante, que você trouxe aqui para uma bela conversa no Mosaico. A Academia Cearense de Letras é a academia de letras mais antiga do Brasil. Do Brasil, Ela foi fundada em a brasileira, 1893. Né? A Academia Brasileira foi fundada 4 anos depois, em 1897. A Academia Cearense de Letras é a mais antiga do Brasil, meu amigo. Isso não é pouco, não. Nós temos de nos orgulhar e a gente tem, assim, que valorizar, né? Eu sei que as dificuldades são grandes, tudo, mas agora com o Thales está fazendo uma grande gestão. Claro que sim. Claro. Ele haverá de fazer com que as pessoas e as autoridades reconheçam isso, porque, lógico. Rapaz, um patrimônio cultural, eu digo muito, olha, veja bem, no Renascimento, o que foi investido em arte e cultura, pegar aqui, ó, França, Itália, Espanha, tudo, na Europa, né, tudo. Hoje em dia rende o quê? O turismo cultural. Exatamente, que é a maior fonte de renda, tudo. Então, a gente tem que pensar assim maior. Eu tô assim numa luta até para pegar e trazer, incluir arte como valor agregado, por exemplo, ao mercado imobiliário, sabe? Isso aí tem que pensar nessas coisas. Claro. Né? Ô, Totônio, eu costumo dizer o seguinte, Totônio, em educação, cultura, saúde, não se gasta dinheiro, se investe dinheiro.
todo centavo que vai para a educação, para a cultura, para a saúde, é investimento. Meu amigo, o retorno virá e virá, às vezes, mais rapidamente do que você pensa e multiplicado por 1000. Multiplicado por 1000. Agora, Totônio, essa ideia do livro da dona Zezé, rapaz, é muito boa. Leve essa ideia de publicar esse livro à frente. Aliás, você sabe que um grande amigo do casal Zezé Moreira Campos era o Pedro Nava, o grande escritor brasileiro, grande memorialista brasileiro. Era de uma geração assim do Grupo Clã, né, que pega Braga Montenegro, Fran Martins, Arthur Eduardo Benevides, Antônio Girão Barroso, Eduardo Campos e tal. Então, o Toninho, meu irmão, não era que chamava? Isso, Toninho, meu irmão. Que tem duas frases lindas que eu acho dele. Uma, as mulheres são belas e vão às compras, né? E outra, ele vindo de avião, diz, Fortaleza, meu amor, você está grávida. Você está grávida. Ele é uma figura extraordinária. Agora, olha, uma história muito boa do Moreira Campos e Dona Zezé com o Pedro Nava. O Pedro Nava era reumatologista e o fundador da reumatologia no Brasil. Primeira cadeira de reumatologia na universidade foi fundada pelo Pedro Nava. E aí eles eram muito amigos, aí o Moreira Campos ia ao Rio de Janeiro com a Dona Zezé. Aí ligou para o Pedro Nava, disse, Nava, rapaz, eu estou indo com a Zezé, rapaz, ela está reclamando muito de uma dor no ombro, rapaz, e que não consegue dormir, se vira para cá, se vira para lá. Nava, eu queria que você desse uma olhada no ombro. Claro, Moreira, quando você chegar aqui, me liga e tal, traga a Zezé aqui no consultório. Aí foi lá, ele examinou o ombro dela e tal. Aí disse, eles eram muito amigos, ele disse, Zezé, você está com um processo inflamatório no ombro severíssimo. Olha, eu nos meus 40 anos de medicina, eu nunca vi uma inflamação como essa aí. Olha, eu vou lhe prescrever essa medicação, você tem que tomar isso aqui rigorosamente, como eu estou dizendo e tal. E aí ela sai do consultório, ficaram só o Moreira Campos e o Pedro Nava. E aí o Moreira disse assim, Nava, eu estou preocupadíssimo. Rapaz, pelo que você disse aí, esse problema da Zezé é muito sério. Aí o Nava disse, não, Moreira, isso aí é uma besteira, uma bobagem. Mas você tem de valorizar a doença do paciente. Você viu como ela saiu satisfeita daqui? Porque eu disse que o problema é grave. Se eu disser que não é nada, ela vai dizer, este médico sabe de nada. Escritor. Isso é um escritor, eu estou aqui morrendo de dor e ele disse que não é nada. Eu disse, não, isso é besteira. Mas o médico tem de valorizar a doença do paciente. O paciente gosta. Olha a psicologia do Pedro Nava. Rapaz, agora você me tocou num ponto, tudo na Academia Brasileira de Letras, carece de um cearense, amigo, tem que ver mesmo. Rapaz, nós temos de fazer, Totônio, e você, Totônio, aqui no mosaico de que eu estou tendo a honra de participar, Totônio, você pode começar a encabeçar um movimento dizendo um cearense na Academia Brasileira de Letras. Vou conversar com o Juarez Leitão. Exato, pois porque, rapaz, eu digo, puxa vida, não é possível, rapaz. Hoje nós não temos cearense na Academia Brasileira, então... E a gente tem uma tradição cultural muito forte. Ó. Falamos aí da Academia Cearense, que antecede a brasileira, né? Aí vamos pegar, o pessoal fala muito, uma Semana de Arte, né? De 22, em São Paulo, né? Semana de Arte Moderna de 22. Nós tivemos a Padaria Espiritual com um movimento que... Ô, Totônio, a Academia Espiritual, ela antecipou a Semana de Arte Moderna, aquela irreverência dos modernistas, aquela iconoclastia. Os padeiros cearenses anteciparam aquilo em 30 anos, meu amigo. 30 anos antes, o pessoal da Padaria Espiritual fazia aquilo. Adolfo Caminha, de quem eu sou primo, Antônio Salles, Rodolfo Teófilo. Meu amigo, aqueles caras faziam o que os modernistas só foram fazer em São Paulo 30 anos depois. 30 anos. O pão da Padaria Espiritual, o jornal, é uma maravilha. Parece um pasquim, rapaz. Parece um pasquim. Tem hora que você lê que você diz assim, rapaz, isso aqui... E pegasse mesmo na literatura, tu pega também agora, diz que é o primeiro humorista cearense, o Paulanei. Sim, o Paulanei. O Paulanei, exato, né? Exatamente. Né? Belinho, uma grande figura. Há mil histórias sobre o Paulanei. Então, rapaz, o Ceará, por isso que eu digo, Totônio, rapaz, nós somos orgulhosos de ser cearense. Porque, meu amigo... Eu dou o maior valor, rapaz, eu dou o maior valor, rapaz. Eu acho que ser cearense, meu amigo, é um privilégio, rapaz. Porque é uma terra, né, muito boa, de grandes nomes, de grandes histórias. Né? Você já está fora daqui há quanto tempo? Rapaz, o Totônio, nós saímos daqui de Fortaleza em 1987
porque eu recebi um convite do então governador do Piauí, Alberto Silva, para dirigir o departamento de jornalismo da TV Educativa do estado do Piauí. TV Educativa. Tá. Aí ficamos lá no Piauí até 1990. Conheci muita Juliana, exatamente. E o Paulinho, né? E o Paulo, que é meu concunhado. Ele é casado com a irmã da Ana Maria. Olha de novo a história de cearense. O Paulinho Silva? Paulo Silva, é meu concunhado, é casado com o irmão da Ana Maria. E aí eu fui para lá. Mas a Ana Maria tá muito bem servida de parente. Rapaz, demais. De marido mais ou menos, né? Tem marido. Aí, Totônio, eu fui para lá, nós ficamos até 1990. Em 1990, a Câmara dos Deputados fez concurso para consultoria legislativa. E havia uma área única, que eu digo, rapaz, só tem uma área onde eu possa estar, que é redação. É a única coisa que eu sei fazer na vida. Aí fiz o concurso, passei e tomei posse em 91. E trabalhei até 2013. Foram exatamente 22 anos. Totônio, eu sou um cara tão organizado que o último ponto que eu assinei foi no dia em que eu estava fazendo 22 anos. Eu programei tudo. Eu digo, rapaz, minha aposentadoria vai ser no dia 15 de fevereiro de 2013, que foi exatamente quando eu fiz. Quantos livros publicados? Rapaz, 20, eu não sei, Totônio, se 21 ou 22, acho que 21. Mais ou menos, né? Porque esse negócio de livro a gente não para, não. Não para, não. Mas tu tem, assim, a disciplina de sempre estar escrevendo tudo ou não? Vai escrevendo quando... Não. Eu sou disciplinado, sou disciplinado. Quando eu estou escrevendo uma coisa, eu foco naquilo ali, né? Me concentro, porque eu digo, não, isso aqui é uma tarefa que eu tenho de fazer, então a disciplina é importante. Eu acho que você ser disciplinado... O Totônio costuma dizer o seguinte, eu sou um cara organizado, realmente sou muito organizado, porque sou preguiçoso. Porque o organizado trabalha menos. O organizado trabalha menos. Você sabe onde é que estão as coisas. Tal. Então eu digo, rapaz, por isso que eu sou organizado. Eu trabalhei na prefeitura com um colega lá que ele era ativo demais. Aí eu dizia, uma vez eu cheguei para ele e disse assim, rapaz, tu não sente preguiça, não? Ele disse, não sinto, nunca senti e nem sentirei. Aí eu disse, não sabe o que é que tá perdendo. Não sabe o que é que tá perdendo. Porque, rapaz, é a questão do ócio criativo, a preguiça é muito produtiva. Claro, né? Que é. Capistrano de Abreu escrevia os livros deitado na rede. Claro. Totônio, o Jorge Amado dizia muito isso. O Jorge Amado dizia assim, o grande problema que nós escritores enfrentamos é que quando nós estamos, por exemplo, sentados em uma cadeira, olhando para o mar, nós estamos trabalhando. É verdade. Claro. Então, as pessoas perguntavam ao Jorge Amado se era difícil escrever. Ele dizia, a coisa mais fácil, difícil é você criar a história. Que eu crio quando estou caminhando, quando estou tomando banho, quando estou viajando. Aquela história está sendo formada na minha cabeça. Escrever, meu amigo, é botar no papel. Até na solidão, né? Que eu digo muito, a solidão do artista é quando ele está conversando com Deus. Né? Isso, bela frase, pois Totônio. Ei, eu queria que você, assim, vamos ter que terminar, olha, aqui no instante passa, né? Quando a conversa é boa, tudo, mas eu queria me despedir, mas você prometendo que vai voltar. Com o maior prazer, né? Totônio, é só você me Nem convocar. Nem que a gente vá a Brasília. Não, exatamente. O nosso encontro poderá ser em Brasília, aqui em Fortaleza, e eu estarei sempre à sua disposição. Totônio, você não imagina a alegria de participar do Mosaico, porque, rapaz, nós somos, Ana Maria e eu, fiéis a você. A gente assiste aos programas e comenta e gosta. Então, rapaz, estar aqui para mim é uma honra. Obrigado, Totônio. Mas quero lhe agradecer de coração tudo e repetindo, Obrigado. Bom a gente aprender com quem a gente gosta. Valeu, esse é o grande Edmilson Caminha. Até o próximo!